Pontos turísticos de Brasília, que são os nossos cartões postais, estão sem manutenção. A pane no elevador da Torre de TV, por exemplo, lotado de visitantes no último domingo, foi apenas um exemplo, né? O repórter Leonardo Ribeiro mostra que pelo menos outras 3 atrações estão com problemas estruturais. E o Catetinho, por exemplo, continua fechado ao público. De longe, uma construção bonita, imponente, moderna. De perto, um monumento que pede socorro. A pintura desbotou, as rachaduras estão por todos os lados, assim como as infiltrações, que geram goteiras na entrada do auditório do Museu Nacional. O visual está horrível, está precisando de uma boa reforma desse, urgente. Por quê? Porque é patrimônio da cidade, né? Tem pouco tempo que ele foi construído, mas ainda está meio largada a tintura, tá parecendo que está muito velho, né? Ali ao lado, outro cartão postal aguarda a conclusão de uma reforma que se arrasta há mais de 2 anos. A catedral, ainda cercada por tapumes. Parte da reforma interna já foi feita. Os vitrais também são novos, mas a obra na Torre dos Sinos, por exemplo, nem começou. Sempre que eu passo aqui tem gente tirando foto e para ser uma das referências de Brasília, demora muito para terminar. Na Praça dos Três Poderes, mais lentidão. O Panteão da Pátria está fechado há mais de 1 ano. A placa do GDF mostra que a reforma deveria ter sido terminada em setembro. Só a fachada foi melhorada. A obra na parte interna só deve ser licitada esse mês. Atraso semelhante ao que ocorreu com o Catetinho. O governo anunciou que a restauração deveria ser concluída no início de novembro. Mas 2 meses se passaram e o Catetinho continua fechado para visitação. Uma nova data para a conclusão do serviço de reparo foi marcada. Abril. O museu deve ser reaberto durante as comemorações do aniversário de Brasília. Segundo o arquiteto da Secretaria de Cultura, houve atraso na licitação. Começou agora o restauro do Catetinho. Tem que ouvir que o Catetinho, o Palácio de Tábuas, né, ele é uma estrutura frágil, né? E na verdade a restauração é uma restauração artística, né? É um marceneiro, né, com todo cuidado, né, lixando as madeiras, né, tirando a tinta, preservando uma tinta nova. Então, se tudo ocorrer bem, essa obra está prevista para 120 dias. Na Torre de TV, sob responsabilidade da Secretaria de Turismo, a falta de interessados em restaurar a estrutura metálica é o que tem atrasado os serviços. Um edital de licitação foi aberto, mas nenhuma empresa apareceu. Em relação aos elevadores, devem ser trocados neste ano. No fim de semana, turistas ficaram presos por cerca de 15 minutos. Os visitantes tiveram que abrir a porta à força e descer pelas escadas de emergência. A troca dos elevadores, que a licitação vai ser feita agora no mês de janeiro, segundo as informações da Nova Cap, né? E aí você tem 2, 3 meses para fazer essa licitação, 2 meses, e depois mais uns 4 a 5 meses para a confecção dos elevadores. Eles tem que mandar fazer, mas eles são específicos. Para este professor da UNB, é preciso pensar em manutenção. Assim, os monumentos serão preservados. Outro ponto é trabalhar de forma integrada, onde todos, inclusive a comunidade, passam a ter responsabilidade de manter o patrimônio. Como se diz na academia, que uma cidade boa para o turista é aquela cidade boa para se morar. Então, essa infraestrutura, os bens e serviços, né, o próprio valor que se coloca sobre o patrimônio da cidade, isso tem que ser compartilhado com a sociedade local, né? E o arquiteto da Secretaria de Cultura explicou que a cúpula do Museu Nacional ainda não foi restaurada por causa de um problema entre o GDF e a construtora na Justiça. Em relação à catedral, a obra vai durar mais 2 anos. Além da Torre dos Sinos, faltam a sacristia, os banheiros e a capela. Será que tudo vai ficar pronto até 2014, né? Este ano, a Unesco vai fazer uma visita aqui em Brasília para conferir se a gente está cuidando bem da capital, que é patrimônio cultural da humanidade. A última visita foi há 11 anos. Vamos conversar então com a nossa comentarista de urbanismo, Mônica Veríssimo. Bom dia, Mônica. Bom dia, Mônica. Bom dia. Tudo bem? Será que a gente corre o risco de perder esse título, então? Olha, Fred, eu responderia o seguinte. Brasília esse ano está fazendo 25 anos que foi dado o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Em 25 anos, é a segunda vez que a Unesco vem, através do Comitê Mundial do Patrimônio, significa que houve uma missão, vai vir uma missão internacional, diferente do que aconteceu com Ouro Preto em 2003, quando foi uma missão simples. Então, a partir dessa avaliação feita por essa comitiva, isso vai em julho
para a comissão, e isso é avaliado se corre ou não o título. Então, só isso, vindo em 2 vezes em 25 anos, já nos mostra que tem muita coisa errada. Na última visita, eles chegaram a dar alguma recomendação de que a gente precisava cuidar mais, de que a gente precisava mudar alguma coisa? Sim, Flávia, nós fizemos uma avaliação, a sociedade civil, e eu participei dessa avaliação, 40 itens. Dos 40 itens, simplesmente um só, que é a elaboração do plano de preservação do conjunto urbanístico, foi colocada foi o item acrescentado. O resto realmente só piorou. Ou seja, pode até ter um choque aí desses visitantes da Unesco, porque em 2001, da situação de 2001 para cá, só piorou, né? Piorou. Sudoeste, no caso, não existia expansão do Sudoeste. A proposta de ocupar um vazio, como diz o governo, da 901, quer dizer, se considera a escala bucólica como uma área a ser ocupada. Puxadinho, então, né? Puxadinhos que só pioraram também. Então, tudo isso, no caso, são coisas, a ocupação da orla. Então, são coisas cada vez que pioraram e outras novas para ser apresentado à comitiva. E tem muita coisa também que a gente acaba fazendo e a gente reclama dos outros e acaba acabando com a imagem da capital. Vamos dar uma olhadinha nessa reportagem que a gente fez alguns flagrantes de desrespeito com a cidade. Da janela do apartamento, a visão é de um estacionamento que está se tornando um lixão. Fica na área especial do Guará 2. O local é usado como depósito de entulho. Moradores tiraram fotos deste homem descarregando restos de construção na área proibida. Não tem fiscal, se a gente for falar, o pessoal já vem com ignorância pra gente. Todo dia tem mais entulhos, inclusive os carroceiros pegam, jogam aqui, a administração joga, todo mundo joga. Inclusive moradores também daqui também não colaboram não, você pode ver ali, ó. A administração do Guará limpa a área com um trator uma vez por semana e recolhe o lixo. O administrador explica que só pode limpar, não tem o poder de multar. Nós temos aqui trazer nossos caminhões, as nossas máquinas e temos de maneira consistente tirado esse lixo aqui, mas infelizmente eles continuam trazendo lixo e jogando aqui. O SLU mapeou mais de 100 áreas críticas onde se acumula entulho. Na QE 38 do Guará, as margens desta pista sempre estão cheias de restos de obra e objetos de casa. Ao lado da rodoferroviária, o terreno do Exército também é um depósito ilegal. A placa perto da água mineral avisa que é proibido jogar lixo, mas não é respeitada. No setor de Embaixadas Norte, tem colchão, pedaços de concreto, ferro. Este homem deixa um sofá. O motorista do caminhão vai embora quando vê a nossa equipe. Na Vila Planalto, no setor de chácaras, atearam fogo no lixo acumulado, que tem até peças de computador. O SLU recolhe 3 toneladas por dia de entulho, 90 por mês. Também não multa os infratores, apenas limpa os locais. Temos a obrigação de ir lá limparmos essas áreas semanalmente e semanalmente a população suja, mesmo sabendo que é irregular. O lugar do lixo é no lixo, tá? Mas as pessoas mesmo assim desobedecem. Convocasse um número maior de fiscais, tá? Para começar a notificar essas pessoas, porque quando mexe no bolso, assim, eles obedecem. Que coisa feia, né? Quem deve multar nesses casos é a agência de fiscalização. A AGFIS informou que faz fiscalização diariamente e a multa pode chegar a R$70 mil. O valor é calculado de acordo com a quantidade de lixo e o local onde foi jogado. Mônica, isso é falta de educação, né, de algumas pessoas. Isso acaba prejudicando a imagem da cidade. A gente mostrou áreas com entulho, que às vezes falta lugar para depositar esse entulho. E uma coisa também chama a atenção da gente, eu era criança, a gente passeava pelo centro de Brasília, era uma cidade limpa, verde. Hoje a gente passa calçada quebrada, lixo no chão, não tem nem grama direito mais. Isso bem no centro da capital, né? Sim, não só no centro, como no Distrito Federal inteiro. Eu acho que a questão é que você não pode botar um fiscal atrás de cada cidadão para poder cuidar do seu lixo. Então, além da questão da fiscalização, áreas de transbordo também isso é importante ter em todo o Distrito Federal, para que as pessoas saibam aonde colocar isto. Por outro lado, botar a população para ser fiscal. Por que não a gente não pode fotografar a placa do caminhão e isso ser encaminhado para a AGFIS? Porque se a AGFIS não tem número suficiente, nunca vai ter em relação à população, é importante a gente também participar, além da questão da multa. Não adianta ser a multa alta se ela não é aplicada e o cidadão também não participa disso. Eu acho que isso é importante. Não pode reclamar do lixo na frente de casa se a pessoa joga o lixo na rua, né? Sim, então cabe ao cidadão colocar isso e fazer uma maneira que talvez o cidadão não apareça, mas que ele denuncie. Então, eu acho que essa parceria cidadão-governo, ela é muito importante.